Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, a paz de Cristo. Estamos aqui para mais um dia de leitura, da palavra de Deus. Ontem aconteceram alguns fatos e eu não pude ler, mas hoje estou aqui, graças a Deus. Então vamos ler o capítulo 7 de Josué. Os israelitas derrotados em Ai, Acã. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Então os espias voltaram e disseram que não subissem todas as pessoas. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Então, os 3 mil homens que subiram, eles fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36. Então, de 3 mil, feriram os 36. E os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então, Josué estava preocupado aqui, achando que Deus não ia realmente conseguir dar, aquela terra que Deus tinha prometido. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois todos tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, senão eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. A coisa roubada, das coisas não, a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Aqui sim é no plural. Pela manhã vós, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo do Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e as famílias que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa de que o Senhor designar se chegará, homem por homem.
Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e se fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homens por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Camim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-no ao vale de Acó. Disse Josué: por que nos conturbastes? Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Tremendo, né? Então, vamos ler o comentário aqui do capítulo 7. A ira do Senhor se acendeu. Acã, que quer dizer turbulento, tomou a coisa anátema, amaldiçoada, e todo o Israel sofreu. A unidade de Israel era tão importante aos olhos de Deus que o pecado de Acã envolveu a nação toda. Betel, versículo 2, é a casa de Deus. Versículo 12, já não serei convosco, senão. No verso 7, Josué fez uma pergunta, de tal modo que culpava a Deus pelos problemas de Israel pela derrota sofrida. O verso 10 mostra que esta não era a ocasião para orar, mas sim para obedecer ao mandamento de Deus. Israel pecou e violaram a aliança. Agora, neste estado de desobediência, a nação estava sujeita à destruição como as nações ao redor dela. E em desobediência a Deus. O povo não podia receber suas bênçãos. Assim, o santo Deus não podia ser com eles se não se purificassem. 1 Pedro 1, 13 a 22. Vamos ler. 1 Pedro. Pedro 1, 13 a 22. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios,
e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Que tremendo, né? Ao 23. Pois foste regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha de leitura, que maravilha de palavra, né, que Deus deixou para nós. Aleluia. O verso 13, santificai-vos. Israel estava contaminado pela desobediência. Versículo 14, por sorte, a sorte. Em hebreu, goral, derivada da raiz que significa rolar. Era uma pedra preta ou branca. Várias delas se guardavam numa caixa, e a cor da pedra que era tirada numa determinada ocasião estabelecia as respostas, sim ou não. Daí a expressão sair à sorte. Considerava-se que a sorte era o método indicado para abafar o raciocínio humano em favor da soberania de Deus. Na Bíblia, descreve-se este processo para dividir Canaã entre as tribos, para distribuir os despojos da guerra, para apontar os culpados, para escolher heróis, para nomear oficiais. O verso 25. Israel apedrejou. Este era o modo usado em Israel para se punir certos pecados, idolatria e blasfêmia. O 26. O vale de Acó. Na hebraico, Acá significa perturbar. Tanto o nome do vale como do homem são relacionados com esta palavra. É o vale da perturbação. É chamado o perturbador de Israel. Acã é chamado perturbador de Israel, em 1 Crônicas 2, 7. Então vamos orar, agradecendo a Deus por mais uma leitura, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Pai querido, pela leitura da Tua palavra. E o Senhor coloca em nossos corações, Pai, o desejo de ser obediente a Ti em todas as nossas vidas, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Tenham todos um bom dia. E Deus abençoe a cada um e nos guarde todo mal, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.